Este vídeo deveria ser uma resenha dessa série? Deveria, mas é basicamente motivos pelos quais você deve assistir a Ruptura, a série da Apple Plus. Ela é, se não for a melhor, uma das melhores séries definitivamente que eu vi em 2022. E olha que se eu parar pra pensar bem, talvez ela seja de 2021 também. Claro, a gente tem rugido, como eu já falei aqui anteriormente. Se você ainda não viu, aproveita para ver este vídeo e depois corre lá para assistir a série também, mas parece que a Apple está melhorando cada vez mais as suas produções. Então hoje a gente vai falar de Ruptura. Se você não me conhece, meu nome é Kelly Hyde e este é o Acima da Linha. Se você gosta deste universo cinematográfico, seja da Netflix, da Amazon Prime ou da Apple, que está cada vez mais presente aqui no canal, eu acho que você podia se inscrever neste canal agora mesmo, que não paga nada de graça, eu juro. E já aproveita para clicar no sininho e receber notificação sempre que sair vídeo novo por aqui, que por enquanto é sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Motivos pelos quais essa série é fantástica. Começando por algo, uma premissa que parece ser algo conhecido, mas não é. A gente tem coisas muito semelhantes no passado, filmes ou séries que vão trazer essa modificação na mente das pessoas. Por exemplo, a gente tem Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que vai te trazer uma ideia que lembra alguma coisa, de você, por exemplo, apagar um pedaço da sua mente, porém, você não tem uma divisão, você deleta um pedaço da sua vida. No caso, as pessoas sempre queriam esquecer seus ex-pares românticos, né? Aqui em Ruptura a gente vai trazer algo muito diferente e o que me parece ser algo inédito, e me corrija se eu estiver enganada, se alguém já trouxe essa ideia antes, mas você vai ter como uma instalação de um novo HD ou um particionamento do HD. Você vai ter aquele espaço resetado, zerado, sem lembrança, sem memória, sem nada que interfira no quê? No seu trabalho, porque obviamente que isso é criado por uma grande empresa que faz isso com seus funcionários. Então no momento em que você entra na empresa, você passa por um elevador maligno que vai mexer as configurações do seu cérebro, você vai acessar esta parte do seu HD cerebral e você vai esquecer da sua vida lá fora, entrar no seu trabalho e viver o que tem para viver ali dentro. Da mesma forma, no momento em que você vai sair do seu trabalho, você entra neste mesmo elevador maligno que mexe novamente com seu cérebro e te volta para o HD original, para aquele espacinho lá onde tem a sua vida, onde você tem passado, história, parentes, amigos, amores e todo o resto. E quando você está lá fora, você não se lembra de absolutamente nada do seu trabalho e vice-versa. Ou seja, para mim me parece uma premissa muito original. E repito, me corrijam se eu estiver errada. Mas não é só isso que essa série incrível traz pra gente. Não é simplesmente essa ideia mirabolante, essa mistura de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, com várias outras coisas de ficção científica que talvez você tenha visto por aí, que a faz tão boa assim. A gente tem outros aspectos, por exemplo, aqueles personagens, aquelas situações, aquelas coisas bem clichês de escritório, mas aqui elas são trazidas de uma forma diferente do que a gente vê, muitas vezes, como por exemplo, eu vou falar aqui algo agora e talvez eu seja fortemente julgada por isso, mas tudo bem. Eu não gosto de The Office. What? Are you kidding? Oh, no! Porque eu acho exatamente esses clichês, por mais verdadeiros que sejam, por mais que você os identifique, aquelas pessoas chaves de todo o escritório, eu acho tudo muito caricato, tudo muito escrachado e não é do meu gosto de comédia ou de série ou tudo mais. Sem contar aquela coisa da câmera que me incomoda um pouquinho. Nesta série, em Ruptura, eles trazem isso de uma forma muito mais sensível, muito mais delicada. Você tem, por exemplo, o gerente felizão, aquele cara que é sempre pra cima, o líder que tem que trazer, levantar a moral do time, fazer com que você faça o melhor possível do seu trabalho. Mas em Ruptura, aqui você percebe o elevado nível de manipulação deste personagem felizão, que não é assim feliz à toa. A gente tem também aquele funcionário que é tão leal e tão obcecado pela empresa, ele acredita tanto naquilo que ele cumpre com o seu trabalho como se fosse a coisa mais importante do mundo. E ele sequer sabe qual é o trabalho dele, ele não sabe o que ele está fazendo, por que e para que ele faz as coisas que ele faz, mas ele é tão leal e tão obstinado com aquilo que ele entrega o seu melhor. Ao mesmo tempo, a gente tem o personagem que é o bom profissional. Simplesmente, ele é leal, ele faz um bom trabalho, ele não quer nem saber do que ele está fazendo. Ele não quer saber se aquilo interfere no quê. A princípio,
mas ele simplesmente cumpre o seu trabalho sem ser obcecado ou obstinado pela sua empresa, que é o caso do nosso protagonista Mark. Uma outra coisa muito interessante colocada aqui em Ruptura é algo muito comum na cultura americana, de empresas americanas, dessas multinacionais, está cada vez mais presentes aqui no Brasil também, que é tudo nessas empresas precisa ser documentado. É como se você precisasse de um manual de instrução para tudo que vai ser feito, para evitar o inesperado. Como, por exemplo, quando o Mark vai assumir a liderança de seu time e ele vai trazer a Hailey ali, ele vai apresentá-la aquela nova situação de, olha, seu cérebro foi meio apagado, você agora trabalha aqui com a gente, eu vou te explicar como as coisas funcionam. Ele tem um manual para seguir passo a passo, para que nada saia fora do controle. O que não é exatamente o que acontece ali, mas isso faz parte de toda a história, eu não posso te falar muito mais para não estragar e dar spoiler. Você repara ali também que, como o ambiente de uma grande empresa, dessas mais sérias e mais tradicionais, você tem contatos físicos limitados, você tem movimentações limitadas, é todo mundo muito certinho, muito quadradinho, muito comportado. E repare também que as roupas dessas pessoas fazem com que elas sejam assim. Você tem a mulher que está naquela saia lápis, ou sei lá qual é o nome daquela saia, justa pra caramba, que impede que você dê passos largos. Você está numa camisa social, em roupas sociais, que te impedem de ser uma pessoa expansiva ou muito expressiva, porque ali você precisa estar dentro da caixinha, cumprindo com o seu trabalho. Voltando um pouco naquela questão do particionamento da sua mente, uma coisa muito interessante aqui que a gente deve prestar atenção é que, apesar da pessoa perder suas memórias, suas lembranças, suas experiências, ela não necessariamente perde as suas habilidades. Por exemplo, vamos supor aqui numa situação aleatória, que não acontece na série. Se ela pegar uma bicicleta, é bem provável que ela vai conseguir andar de bicicleta, porque essa habilidade aprendida não é resetada no momento que você passa lá pela lobotomia empresarial dessa série. Mas a gente tem algumas coisas que parecem dividir a personalidade da pessoa, mas o que acontece? A gente tem personagem, por exemplo, que você repara que lá dentro é uma pessoa e lá fora é uma pessoa completamente diferente. Coisas da série vão te indicando que essas pessoas não são compatíveis. Elas tentam se comunicar e elas não estão falando a mesma língua, elas não estão falando no mesmo tom. E aí você entende algo que talvez a série queira te passar, do quanto nós somos influenciados pelo ambiente onde vivemos ou pela criação que recebemos. Nossas crenças, nossa identidade, nossa personalidade, nossa forma de agir e pensar é fortemente influenciado pela nossa história, pela nossa vivência, por tudo que a gente já passou e pelo que as pessoas estão falando ao nosso redor. Isso é muito evidente na série, isso vai ficando cada vez mais forte com o decorrer dos episódios. E uma das coisas que eu preciso falar aqui, que pra mim é genial, é a direção de arte dessa série. Eu confesso que se eu tivesse feito essa direção de arte, eu podia já ter realizado meu sonho como diretora de arte, porque é simplesmente fantástico. Você tem aqueles corredores brancos, infinitos, e aquilo é tão incrível, porque parece simples, né? Parece besta você pensar, é só não colocar nada na parede, parece um negócio preguiçoso, mas não é. É tudo muito bem pensado, é tudo muito bem construído e tudo ali dentro tem um porquê. A sala onde eles trabalham ser gigante e você tem as mesinhas todas amontoadas no meio. Você pode pensar, aquilo está em expansão, poderia ser um espaço para ter mais gente? Eu não acredito, porque a gente tem um momento em que o Mark está apresentando a empresa e ele diz que uma outra sala que está cheia de mesas vazias, diz que a empresa está em expansão e que ali será ocupado por outros funcionários, mas isso ainda não aconteceu. Então, se eles estivessem preparando uma sala para mais pessoas, elas já teriam mesa, como naquela sala que ele mostra. Mas na onde eles trabalham, eles estão isolados, ilhados, no meio de uma sala gigante. É simplesmente incrível, cada mínimo detalhe da direção de arte desta série é impecável. E por favor, preste atenção. A fotografia é maravilhosa, mas eu vou dar uma atenção mais especial para a direção de arte. Assista essa série, volta aqui para me falar o que você achou e repara na direção de arte, por favor. É claro que o elenco dela é maravilhoso, é só você olhar um pouco, já é o suficiente para te conquistar e para te fazer correr para a Apple Plus e assistir essa série. E depois você volta aqui e comenta o que você achou. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça aquela forcinha, aquele joinha clássico e até a próxima.